Outra verdade que nós queremos ver, além da conversão, arrependimento e a fé, é aquilo que a fé leva, né? Nós cremos na justificação pela fé. O termo justificação significa você ser declarado inocente. Então, sermos declarados inocentes pela fé. É aquela verdade que nos faz entender essa aceitação de Deus, né? Esse meio através do qual nós somos reconciliados com Deus. Então veja, não há como falar de justificação pela fé sem mencionar Lutero. Lutero foi o reformador que redescobriu essa verdade bíblica que estava enterrada nos escombros do engano da história da época de trevas. Lutero era um monge, ele tentava buscar essa justiça, né? Ele buscava ser aceito por Deus, ele buscava ser perdoado por Deus mediante as obras, porque o ensino católico romano dizia que a justificação nos vem progressivamente na medida em que nós praticamos, na medida que nós fazemos certas coisas. Mas a justificação bíblica que Lutero redescobriu é que a justificação não é o que nós fazemos. A justificação é uma declaração judicial de Deus, né? Deixa eu dar um exemplo. Pegue a figura do tribunal. Se você tivesse sentado na cadeira de réu e de repente você foi acusado de algo que cometeu, há provas, e você é então declarado condenado. Mas imagine que o juiz, ele desce da sua cadeira de juiz e ele toma o seu lugar como réu e ele assume a sua culpa, a sua condenação e ele então, você é então declarado inocente porque a sua culpa foi lançada sobre esse juiz que vai ser punido no seu lugar. A justificação pela fé é um ato judicial, é uma declaração de que você é inocente, não por causa de algo que você fez ou algo que você faça, mas é por aquilo que Jesus fez no seu lugar. Ele tomou a sua condenação, né? Ele assumiu a sua culpa. Então a justificação não fala de uma transformação interna, a justificação não fala de uma ausência de pecado, o pecado continua habitando em nós, mas a justificação fala dessa declaração de Deus, de que nós somos aceitos, de que nós somos inocentes, de que nós somos recebidos e reconciliados com Ele, mediante a obra do seu Filho, Jesus Cristo. Ele obedeceu por nós, Ele teve uma vida perfeita, e além disso, Ele morreu por nós, Ele assumiu a condenação. Então houve essa troca, essa substituição. Jesus foi condenado em nosso lugar e nós, pela fé, recebemos os benefícios daquilo que Ele conquistou, né? A nossa dívida é lançada na conta dele e os seus benefícios, né? Os seus méritos são lançados na nossa conta a partir da fé, né? Então a justificação ela significa esse ato, essa declaração de Deus através do qual nós somos inocentados. Ele nos declara justos mediante a fé. Nós somos declarados inocentes. E mais do que você ter resolvido a questão do pecado, de você ter o perdão do pecado, não é simplesmente algo negativo. A justificação não envolve só apenas que o seu pecado foi... você foi, digamos assim, perdoado dos teus pecados, mas significa que uma justiça positiva foi creditada na sua conta. É como se, imagine, Deus no dia do juízo
ao olhar você, ao considerar a sua condição, ele o considera a partir de Cristo, olhando você através de Cristo, né? É como se você fosse vestido com a justiça de Cristo. É como se Deus estivesse vendo em você uma perfeição. Você ainda não é perfeito, mas é como se você fosse. É como se você tivesse essa posição de justiça diante de Deus. Nós somos justificados mediante a fé.